Começando. Hoje foi rápido. The call is now being recorded. Boa noite a todos. Todo mundo põe a bochechinha na câmera. Todo mundo põe na tela que eu tô com saudade. Vem cá. Um beijo do tio Nuts. Para começar a aula, eu vou hoje finalizar a dinâmica, porque aqui, ó, a gente é todos fragmentados, entendeu? É igual um livro que tem no vestibular, que eu acho que é da Unicamp, que é tipo vários caminhos, ou alguma coisa assim, que são várias histórias ao mesmo tempo, quebrando a linha temporal, e a aula vai ser assim. A gente vai terminar a dinâmica, e aí a gente vai recomeçar a dinâmica até o ponto que a gente chegou. Fechou? Ah, Heitor, por que isso? Porque se eu começo dinâmica agora, a parte que eu preciso dar vai ficar no final e vocês vão estar cansados. Então, por isso, eu vou terminar a dinâmica agora, tá bom? Galera, o que eu preciso falar para vocês é o seguinte, tá bom? É a suprema parte da dinâmica que vai ser usada nos próximos capítulos da nossa história, tá bom? Ó, gente, eu quero que vocês desenhem isso, que isso fique muito claro para vocês, tá bom? Eu tenho aqui uma trajetória. Vamos supor que a trajetória seja assim. Tá? Beleza? Fechou. E aí, gente, eu tenho uma força que está agindo nesse corpo. Eu tenho o corpo que está aqui, tá? Eu vou desenhar ele bem grande. Fechou? E nesse corpo age uma força. Muita atenção. Muita atenção, tá? Nesse corpo age uma força. Que eu vou desenhar aqui, e que eu vou chamar de força F. Tá bom? Fechou. Deixa eu puxar aqui mais para baixo. Que eu vou chamar de força F. Fechou, galera? Tá. Isso aqui que eu desenhei em preto é a trajetória do corpo. Tá bom? Vamos supor que nesse instante o corpo ele tem uma velocidade. A velocidade do corpo vetorial ela vai ser sempre a velocidade vetorial instantânea do corpo. Muita atenção. É muito fácil de desenhar. Ela vai ser sempre tangencial à trajetória do corpo. Então, se o corpo está aqui nesse instante, a velocidade vetorial dele vai ter a direção tangencial à trajetória e o sentido no sentido que eu falar que ele está se movimentando. Tá bom? Então, a velocidade dele vai ser essa aqui. Fechou? Agora, mas isso aqui não é a parte mais importante, tá? A parte mais importante que eu quero que vocês foquem é essa aqui agora, ó. Eu vou pegar essa situação aqui, tá? E eu vou dar um zoom. Na física, acontece muito a gente ter que dar zooms para notar melhor como é que está acontecendo toda a situação, tá? Então, eu vou dar um zoomzão, tá? Aqui. Fechou? E aí, nesse zoom, o que é que vai ter, galera? Nesse zoom vai ter... Aí, nesse zoom vai ter a trajetória, que eu vou desenhar assim, quase plana. Porque eu estou realmente dando um zoom bem forte, tá bom? O corpo, tá bom? E a força é. Aí, galera, o que eu quero que vocês prestem atenção é agora. Ó, existe nessa trajetória uma linha, prestem muita atenção. Existe nessa trajetória uma linha tangente à trajetória nesse ponto, que é uma linha reta. Percebam, a trajetória não é reta, a trajetória é curva, tá? Mas existe uma reta que é tangente. Fechou? Tangente à trajetória. Vocês estão vendo? Ah, só para eu trazer também o que significa tangente. Galera, o que significa tangente na geometria? Tangente na geometria é só o que encosta, bem de levinho, tá? Então, uma reta tangente a uma curva é uma reta que só encosta na curva em um único ponto, tá bom? Ela pode encostar sim em mais, tá bom? Mas uma reta tangente à curva naquele ponto
ela toca a curva naquele ponto. E percebam. Ah, Heitor, isso aqui não é uma reta tangente? Deixa eu ver se eu entendi, então. Vou desenhar para vocês e você me fala se é uma reta tangente ou não. Isso aqui é uma reta tangente? É, isso é uma reta tangente. Fechou? Agora, reta tangente, vamos supor, é um ponto que está aqui, ó. Tá bom? Aí você vem e me pergunta, Heitor, isso aqui é uma reta tangente? E olha, ela só passa pela curva nesse mesmo ponto. Então, ela só toca a curva em um ponto. Pergunta, deixa eu melhorar aqui. Aí, voltou o foco. Pergunta, essa reta aqui que eu desenhei é uma reta tangente? Não. Essa reta é uma reta secante, tá? Por quê? Porque ela fura a curva, tá? A reta tangente, ela só dá uma encoxadinha na curva e vai embora, entendeu? A reta tangente, a reta secante, vem com tudo e fura a curva. Ela atravessa a curva, tá bom? Todo mundo sacou a diferença de reta tangente e de reta secante? Tá bom? Beleza, galera, beleza. Só uma curiosidade para vocês. Boa parte do primeiro ano de engenharia, vocês vão passar trabalhando com retas tangentes, caso alguém queira fazer algum curso da área de exatas, fechou? Cálculo basicamente, envolve muito retas tangentes. Tá bom? Tá bom. Voltando agora para o que a gente estava falando. Então, eu tenho aqui uma reta que é tangente à trajetória nesse ponto, tá? Ela só encosta nesse ponto. E aí, galera, olha só o que vai se formar. Entre a reta tangente, atenção, entre a reta tangente e a força F, eu vou ter um ângulo θ. Fechou? Fechou. Com base nisso, eu posso fazer o quê? Se eu tenho uma força e um ângulo, eu posso decompor essa força, tá? E aí, eu vou decompor essa força em duas componentes, que vai ser essa componente. Essa é uma componente, tá? E aí a outra componente eu posso desenhar aqui, ó, né? Para fechar um triângulo. Estão vendo? Mas aí eu vou optar por colocar essa componente aqui, ó. Porque faz mais sentido, porque ela tem mais a ver com o corpo do que com o desenho da situação. Ficou torto, né? Que desenho bonitinho. Peraí. Fechou. Aí, galera. Prestem muita atenção agora, tá? Fechou-se um triângulo. Era só eu botar aqui, tá bom? Uma força, que é essa, uma componente, ela é paralela a essa reta, e a outra componente é perpendicular. Todo mundo sacou? Todo mundo viu? Galera, essa força que é paralela à reta tangencial, eu vou chamar do quê? De força tangencial. Vou pôr aqui F de T. Ela é a força tangencial à trajetória naquele instante. Fechou? Ela é tangencial à trajetória. Tá bom? Essa força aqui, deixa eu apagar e pôr aqui para não ter confusão. Essa força aqui, que é perpendicular à trajetória, ela vai ter outro nome. Para quem não sabe, outro nome para perpendicular, mais especificamente perpendicular para dentro da trajetória, é força centrípeta. Fechou? Com base nisso, acabou. Acabou-se tudo. Toda a dinâmica se finaliza aqui. Tá bom? Por quê, Heitor? Porque é o seguinte, galera. Vamos agora descobrir como que eu calculo essas forças com base na F total, tá? Então, eu vou trazer para cá essa situação, tá? Eu vou ter aqui a força F total, a componente tangencial, e eu vou ter a componente centrípeta, tá? Formando um triângulo retângulo.
Então, aqui está o ângulo de 90 graus, tá? E o ângulo θ vai estar aqui. Θ está aqui. Então, aqui vai ser F. Essa de cima é a força tangencial. E essa aqui de pé é a força centrípeta. Tá? Agora a coisa fica muito fácil. Muito fácil mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Seno. Tá travando? Alô? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Bom, quando vocês não respondem, eu vou seguindo. Fechou, fechou. Então vamos lá. Vamos primeiro o seno, tá? Seno de θ ó, o seno do θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, é a força centrípeta sobre a força total, tá? Então, a força centrípeta é a força total vezes o seno de θ. Isso é uma coisa muito importante. Tá? Agora, bom, nem precisaria fazer a conta, né? Se uma dá o seno, então a força total, a força tangencial é a força vezes o cosseno, tá? Mas vamos fazer só para deixar anotado. Então, o cosseno de θ é cateto adjacente, que é a força tangencial, sobre a hipotenusa, que é a força. Fechou? Então, aí, a força tangencial vai ser a força vezes o cosseno de θ. Beleza, galera? Todo mundo entendeu? Agora, a gente chegou num ponto fundamental na dinâmica. Eu ensinei vocês... Peraí. Sim, professora Helena. Olha só essa Luísa. Bom, eu ensinei vocês que força é um negócio que existe para mudar a velocidade do corpo. Não falei? Eu falei para vocês. Eu falei, galera, já que a velocidade do corpo não se mantém constante na natureza, já que a primeira lei de Newton fala que um corpo que não tem nenhuma força agindo sobre ele mantém a velocidade constante, então a força tem que ser algo que muda a velocidade do corpo. Fechou? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção. Falar que muda a velocidade de um corpo não significa aumentar ou diminuir, prestem muita atenção, não significa aumentar ou diminuir o vetor velocidade. Como assim, Heitor? Como assim? Eu quero que vocês prestem muita atenção. Vamos voltar para a trajetória, tá? Agora eu quero foco no meio da lousa, no meio da lousa. Então, aqui está a trajetória do corpo, tá bom? Aqui está o corpo. Vejam bem, quem vai aumentar a velocidade tangencial do corpo, quem vai aumentar o tamanho desse vetor, é a componente tangencial da força. Faz todo sentido. Por quê? Para a velocidade aumentar nesse tamanho, a força tem que estar puxando para esse sentido. Essa direção e esse sentido. Todo mundo sacou? Todo mundo sacou? Então, quem aumenta o comprimento do vetor velocidade, quem aumenta a magnitude da velocidade, é a componente tangencial da força, tá? Que é força vezes cosseno de θ. Tá bom? Então, quem vai aumentar a velocidade é essa força aqui, ó. Tá? E digo mais. Lembra da segunda lei de Newton? Nesse caso, a aceleração que a gente vai ter, tangencial, que eu vou usar nas equações de... Eu quero saber como que muda esse tamanho desse vetor velocidade ao longo do tempo, tá? E aí eu vou usar o quê? Sorvetão, eu vou usar não sei o que, o escambau. Vou usar sorvetão, vou usar Torricelli, lá, tá? A equação que eu vou usar
tá? A equação que eu vou usar não vai ser F igual a... Não vai ser essa F igual a massa desse corpo vezes a aceleração. Funciona. Mas a equação que eu uso para levar para a dinâmica, para a cinemática, vai ser a força tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Tá bom? Tem duas acelerações. Da mesma forma que eu posso ter um vetor força que eu decomponho em dois, eu tenho um vetor aceleração que eu decomponho em dois. Então, a aceleração que aumenta ou diminui o comprimento do vetor velocidade é a aceleração tangencial. Então, se eu quisesse usar o sorvetão nesse caso, eu não usaria a aceleração de todo o movimento. Porque a única aceleração que contribui para o aumento ou para a diminuição do comprimento do vetor velocidade é a aceleração tangencial. Acabou aí. Fechou? Então, para fins de cinemática, a única coisa que me importa é a aceleração tangencial. Tá bom? E é claro, nos exercícios que a gente fazia, toda a aceleração era tangencial. Ninguém falava para você que a aceleração não era tangencial. Era sempre um carro numa rodovia, e aí sim a aceleração é sempre tangencial ao movimento do carro. Tá bom? Não tem como o carro estar se movendo para uma direção e o motor acelerar ele em outra direção. Ele vai estar sempre seguindo uma trilha. Todo mundo entendeu essa parte? É muito importante que vocês entendam, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque... Ah, não vou apagar não. Porque agora eu vou falar da outra componente da força, da outra componente da aceleração, que é a força centrípeta com a aceleração centrípeta, tá? A força centrípeta, eu quero que vocês prestem muita, muita atenção. Ela nunca, eu vou olhar, peraí, pedir alguém para entrar, eu vou olhar aqui. A força centrípeta nunca vai aumentar ou diminuir o tamanho do comprimento vetor velocidade. Ela nunca vai fazer o corpo andar mais ou andar menos. A única função da força centrípeta, da aceleração centrípeta, é mudar a direção do vetor. Ela muda a direção do vetor. Por quê, Heitor? Imagina que eu apagasse essa força centrípeta daqui, tá? Se eu apago essa força centrípeta daqui, o corpo não teria nenhuma força puxando ele para baixo. Então, pela primeira lei de Newton, se não tem nenhuma força puxando o corpo para baixo, o corpo não ia fazer uma trajetória curva. O corpo ia fazer uma trajetória assim, ó. A partir daqui, ele ia fazer uma trajetória retilínea, na direção e sentido da força tangencial. O corpo só faz uma trajetória curva porque existe uma força tangencial. Uma força centrípeta. Porque existe uma aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta nunca vai aumentar ou diminuir o vetor velocidade. Se tivesse só a força centrípeta, como existe no movimento circular uniforme, o corpo teria sempre o mesmo vetor velocidade em tamanho. Mas o vetor velocidade sempre ia estar mudando de direção. Todo mundo entendeu? Isso é muito importante. Então, a força centrípeta, a aceleração centrípeta, ela é fundamental para a trajetória. Primeiro, ser curvilínea. E segundo, para mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. E do deslocamento do corpo. Fechou? Posso sim, Júlia. Então, a gente tem uma trajetória que é curva, tá? O corpo não... O que significa uma trajetória curva? Uma trajetória curva significa só que o corpo não está andando em linha reta. Ele está se mexendo assim, tá? E aí, eu vou supor que tem uma força agindo nesse corpo, tá? Fechou? E aí, o que eu fiz? Eu aumentei isso aqui, tá? Aí, aqui tem a trajetória em preto. Em azul, tem uma reta tangente à trajetória nesse ponto que está o corpo, tá? E, Heitor, por que você pegou uma reta tangente? Eu peguei uma reta tangente para eu colocar um ângulo θ, tá? Entre essa reta e a força. Porque eu não posso usar a trajetória de base. Porque a trajetória é curva. Então, aqui vai ser um ângulo, mais um pouquinho para frente vai ser outro ângulo. Eu quero uma coisa que sirva de base nesse ponto. E aí, a geometria fala que só existe uma reta tangente possível. Que é essa aqui. Tá bom? E aí, eu vou pegar essa força com base
nesse ângulo θ em relação à reta tangente e eu vou decompor ele em duas... qual que é o nome? Componentes. Eu vou decompor ele em duas componentes, tá? A componente que é paralela à reta tangente é chamada de componente de força tangencial. Porque ela é paralela à reta tangente. Ela tá tangente ao movimento. E a componente de força que é perpendicular é a força centrípeta. Fechou? Força tangencial, força centrípeta. Aí eu peguei e trouxe para cá esse triângulo retângulo. Tá? Para aí a gente descobrir quanto vale a força tangencial e a força centrípeta com base em θ e com base na força total. E aí a gente calculou que a força centrípeta é a força vezes o seno do ângulo. E aí a gente calculou que a força tangencial é a força vezes o cosseno do ângulo. Então, são duas componentes e eu vou usar dois fatores. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Nesse aqui, nem tanto, mas eu quero que vocês prestem muita atenção nesse aqui. Nesse aqui. Força cosseno θ. Isso é muito importante. É muito importante, tá? Porque é isso aqui, essa força que vai ser responsável pela aceleração do corpo e que vai ser responsável pelo trabalho realizado no corpo, que vai ser algo que a gente vai falar só semana que vem. Fechou? E aí, com base nisso, eu coloquei para vocês de novo o corpo na trajetória, desenhei a força tangencial na trajetória e a força centrípeta na trajetória. E eu expliquei para vocês que cada uma tem o seu papel. Cada uma tem o seu papel, tá bom? Heitor, como assim? A força tangencial, ela é responsável por aumentar ou diminuir o tamanho do vetor velocidade. Tá bom? Tá bom? E a força centrípeta, ela é responsável por mudar a direção do vetor velocidade. Tá? A força centrípeta nunca vai aumentar ou diminuir esse vetor. Por quê, Heitor? Porque ela está sempre fazendo 90 graus com o vetor. Ela não consegue aumentar ou diminuir. Porque para aumentar ou diminuir, ela ia ter que ter alguma coisa assim, ó. Alguma coisa assim. Porque se ela fosse assim com o vetor, ela ia conseguir aumentar o vetor velocidade. Tá? Mas ela é sempre assim. Sendo assim, ela só consegue puxar o vetor para girar ele. Beleza? E aí, eu posso colocar de novo as duas equações da dinâmica divididas, tá? E elas vão ter a sua importância. Para a cinemática, eu vou usar essa aqui, que é da força tangencial. E essa aqui é menos usada, mas não significa que ela não seja importante, tá bom? Ela é muito importante. Júlia, muito obrigado por pedir para repetir, porque eu acho que foi muito bom ter repetido tudo desde o começo para vocês poderem sedimentar. Fechou? Todo mundo entendeu? Quem não tiver entendido qualquer passo desse raciocínio, me fala, por favor, que eu estou aqui. Tá? Por favor, tirem print, que eu vou apagar. E vou sanar algumas dúvidas de vocês. Primeira dúvida, Heitor, essas forças são sempre as mesmas? Não, 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 não. Eu não falei que essas forças são sempre as mesmas. Ela pode mudar, tá bom? Ela pode mudar. Elas podem ser as mesmas, mas elas podem mudar. Heitor, me dá um exemplo de situação que elas mudam. Sei lá, gente. No universo está rolando o tempo todo, tá? Eu vou só desenhar uma trajetória na qual elas mudam. Ó, imagina que o corpo faz uma trajetória assim. A força centrípeta. Opa, tá travando. Espera aí, deixa eu voltar. O som tá travando? Eu vejo aqui que eu tô travando. Vamos ver. Voltou agora. Tá bom. Professor, a força centrípeta é sempre a força que tem 90 graus? Sim. Heitor, ela é a força que tem 90 graus com o quê? Com o deslocamento. Tá bom? Fechou?
ela faz 90 graus com deslocamento. Eu tava gritando nervoso porque eu caiu aí, fechou? Mas eu falei meio energicamente essa explicação, porque ela é realmente muito importante. Muito importante. E aí eu tento me usar de todos os métodos para chamar a atenção de vocês no EAD, entendeu? Porque eu sei que é muito fácil cair a atenção. Eu também estudo pela EAD, tá bom? Heitor, vamos voltar. Nesse caso aqui, galera, prestem atenção. Imagina que o corpo está aqui. Se ele está se movendo numa trajetória curva, significa que tem alguma coisa puxando ele. Porque senão ele estaria na tangente. Tá bom? Então significa que aqui, por exemplo, a força centrípeta está nessa direção. E aqui, gente, ué, se o corpo estivesse aqui e não tivesse força centrípeta, ele saía na tangente. Então tem que ter uma força centrípeta. Para onde? Aqui, ó. Sempre 90 graus. 90 graus. Ah, Heitor, e o tamanho desses vetores de força centrípeta muda? Pode mudar, tá? Pode mudar. Eu quero pergunta desafio. Qual seria, se a força centrípeta for sempre igual, o corpo descreve qual trajetória? Pergunta. Vamos ver se vocês respondem. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui, tá? E aqui? Aqui tem de novo. Tá bom? Agora, galera, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. O corpo mudou agora. Imagina que o corpo está aqui. Ah, de novo a pergunta. Ó, imagina que eu tenho um corpo que tem uma velocidade v. E aí, tem sempre uma força centrípeta nele. Se essa força centrípeta que faz 90 graus for constante, qual vai ser o formato da trajetória que esse corpo vai descrever? Entenderam? Ele vai circular, é isso aí. Circular, é muito intuitivo, é muito intuitivo. Por quê? Se a velocidade é sempre constante, imagina que a velocidade é constante, tá? Então ele quer andar reto, mas aí tem uma força puxando. E aí ele vira um pouquinho, a força vira um pouquinho, e gira ele um pouquinho de novo. Mas aí ele andou mais um pouquinho, aí a força virou um pouquinho, e puxa ele para dentro de novo. E a força vai fazendo isso, até que ele descreve um círculo. Para você ter um movimento circular uniforme, a única coisa que você precisa é de uma força centrípeta constante e de uma velocidade constante. Eu acabei de descrever o movimento circular uniforme. Fechou? Voltando para cá. Agora aqui, ó, preste atenção. Se eu soltasse o corpo aqui, o corpo sairia pela tangente, mas ele não sai. Para ele não sair, significa que tem que ter uma força aqui. Então, atenção. Agora, atenção. Agora, a direção e o sentido da força centrípeta mudou. O sentido dela mudou. Fechou? Todo mundo entendeu? Então, a força centrípeta é um negócio que faz o corpo ser puxado, ela puxa o corpo. Entendeu? Então, pensa que o corpo quer sempre andar reto. Essa é a primeira lei de Newton, tá? O corpo quer sempre andar reto. Mas aí sempre tem a força centrípeta curvando o movimento dele. Curvando o movimento. Tá bom? Fechou, galera? Todo mundo entendeu essa parte? Vamos para a nossa revisão. Revisão! Revisão. Galera, dinâmica não tem segredo. Dinâmica é lembrar das 3 leis de Newton. Fechou? Vamos lá. Primeira lei de Newton. Eu quero que vocês coloquem aí em uma palavra a primeira lei de Newton. Uma palavra. O que é a primeira lei de Newton? Parado. Não. Inércia. Inércia. Luísa, foi muito bom você ter falado isso. Foi muito bom você ter falado isso. Terror. Não, gente. A inércia é a lei mais fácil de Newton. Galera.
Vamos falar da inércia, rapidão? Galera, vocês pensam, vamos lá, lei da inércia. O que a lei da inércia fala? A lei da inércia fala que se um corpo está parado, ele vai continuar parado. Se um corpo está com uma velocidade, ele vai continuar do mesmo jeito. A não ser que, prestem atenção, a não ser que haja nele uma força. Fechou? Então, por que não pode ser só parado? Porque, por exemplo, imagina um asteroide no espaço. Tá? Ele está se movendo, mas se não agir nenhuma força sobre ele, ele vai continuar se movendo numa trajetória retilínea, com a mesma velocidade, sempre. Fechou? Heitor, percebam que agora eu coloquei aqui um novo conceito, que é a trajetória. Galera, prestem atenção. Eu falei para vocês que a velocidade dele não vai mudar, né? E agora eu falei que ele vai permanecer numa trajetória retilínea. Por quê, galera? Vamos lá. Porque na inércia, a força é igual a zero. Todo mundo concorda? Se a força é igual a zero, aquelas duas componentes vão ser igual a zero. Pergunta, eu quero que vocês respondam, por favor. Por favor, por favor, por favor. Qual vai ser a componente da força, tá, que seria responsável por aumentar o comprimento do vetor velocidade? Sacou? Se ele tivesse a 80 por hora, qual seria a componente da força que faria ele ir para 100 ou para 120 ou então ir para 50? Tangencial, tangencial. Vocês mataram. Então, sabendo de dinâmica até o final, vamos revisar o começo para ver como as coisas fazem sentido? Isso é muito bonito na física. Quando você saca as coisas até o final, você volta no começo e entende muita coisa, tá? Entende muita coisa. Ele fala que a velocidade vai ser uma constante em tamanho, então vou por aqui em módulo, tá? Ele fala que na primeira lei de Newton, da inércia, o corpo que não tiver nenhuma força agindo vai permanecer com a velocidade constante, porque a força tangencial é zero. É zero. Não é lindo? É lindo isso, gente. É a coisa mais linda do mundo. E agora, olha o que eu adicionei. Ele vai escrever uma trajetória retilínea, tá? Pergunta. Qual é a componente da força que quando está presente, faz o corpo descrever uma curva? Qual é? Se tem aquela componente, o corpo não vai vai descrever uma reta. Ele vai fazer uma curva. Centrípeta. Centrípeta. Então, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Física é a coisa mais linda que existe. Ele fala duas coisas. Primeiro, a velocidade do corpo não muda em tamanho. Se for zero, vai ser zero. O corpo vai permanecer parado. Se for 10, vai permanecer 10. O corpo vai permanecer na mesma velocidade. Por quê? Porque a força tangencial é zero. E o corpo vai sempre permanecer numa reta. A trajetória dele vai ser uma reta. Por quê? Porque a força centrípeta é zero. Primeira lei de Newton. Todo mundo sacou? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. Isso é lindo. É lindo demais. É lindo demais. Fechou? E ora. É óbvio que para esse vetor f ser zero, tanto a componente tangencial quanto a componente centrípeta precisam ser zero. Isso está claro para todo mundo? Porque é uma soma vetorial. Ó, lembra que a soma é sempre vetorial. Essa aqui é a força tangencial, essa é a força centrípeta e essa é a F. Tá? Se eu falo que essa tem que ser zero, essa e essa tem que ser zero. Tá?
É o único jeito disso aqui ser zero. Todo mundo sacou? Todo mundo sacou? Primeira lei de Newton? Beleza. Beleza. Alguém tem alguma dúvida relacionada à primeira lei de Newton que viu em algum exercício? Pode falar. Se tiver, manda aí no chat. Tá bom? Fechou? E agora eu vou trazer as coisas. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais para falar sobre a primeira. Não. Não. Exercícios que podem cair no vestibular relacionados à primeira lei de Newton. Ai, você está num ônibus, aí o ônibus freia. Por que é que você voa para frente? Aí ele dá várias opções. Mas qual é a lei responsável? É a primeira lei de Newton. Por quê? Porque você está com uma velocidade relativa ao chão, aí o ônibus freou e você continua com aquela velocidade, a não ser que haja sobre você uma força. Tá bom? E essa força vai agir sobre você na hora que você bater a cabeça no vidro do ônibus. Fechou? Bom, esse é o jeito que eu vejo cair as coisas, viu? Lei da inércia é uma lei bem simples, tá? Agora vamos para a segunda lei. Ai, não sei se vocês tiraram print. Desculpa. Deu para copiar? Senão eu recoloco aqui. Vocês querem que eu refaça? Deu? Fechou. Vamos para a segunda lei. Galera, eu quero que na cabeça de vocês essas coisas fiquem bem condensadas, bem pequenas. Porque é muito difícil você decorar uma coisa muito grande. Mas uma coisa pequena, você consegue decorar muito fácil. Então, primeira lei, inércia F igual a zero. Segunda lei, eu quero que vocês escrevam para mim em uma equação, qual que é a segunda lei de Newton? F igual a m vezes a. Tá? Então, Newton fala, na primeira lei, então, percebam, ele vai dificultando as coisas. Na primeira lei ele fala, se não tem força, o corpo faz isso. Na segunda lei ele fala, se o corpo tem uma força, então a força é isso, tá? Ele não fala, existe uma força, mas eu não sei quanto vale essa força. Não, ele dá a equação que demonstra quanto que vale a força. Outra coisa muito importante, mas muito importante, essa equação literalmente conecta cinemática com dinâmica. Por quê, Heitor? Porque lembra que na cinemática, no sorvetão, no vovô Ateu, no Torricelli, eu não vi a força em lugar nenhum. Eu não vi a massa em lugar nenhum. Só tinha o quê? Aceleração. E a aceleração está aqui, está aqui. E na dinâmica, muitas vezes, a única coisa que me importa é a força, tá? Não me importa a aceleração. E aí, desse lado da equação, tem a força. Então, o que Newton faz? Newton coloca o ponto fundamental da dinâmica aqui e o ponto fundamental da cinemática aqui. E ele coloca que uma coisa está relacionada com a outra. Essa equação liga a cinemática na dinâmica. E essa equação funda a mecânica, que é a união da cinemática com a dinâmica. Fechou? F igual a m vezes a. Tá bom? Eu posso escrever isso dessa forma, ou eu posso escrever isso da forma vetorial. Tá bom? A aceleração sendo um vetor e a força sendo um vetor. Tá bom? E aí, nesse caso, a massa é um escalar. Tá bom? O que é que isso significa, Heitor? Prestem muita atenção. Se a massa é um escalar e é sempre positiva, não existe massa negativa, isso significa que a aceleração vai estar
sempre na mesma direção e sentido da força. Então, se o vetor aceleração for esse, o vetor força vai estar na mesma direção e sentido, tá bom? E o tamanho do vetor força vai depender da massa. Quanto maior for a massa, maior o tamanho do vetor força em relação ao vetor aceleração. Óbvio, porque eu estou multiplicando o vetor aceleração. Então, se eu falo que a massa é 2, o vetor força vai ser... Ih, não está focando. Focou. Se eu falo que o vetor força, que a massa é 2, então o vetor força vai ser 2 vezes o vetor aceleração. Então ele vai ter 2 acelerações de comprimento. Tá bom? Por causa, isso aí, Luísa, por causa da força e da aceleração. Vamos lá, então. Como pode aparecer para vocês F igual MA? Galera, essa é a mais longa de todas em questão de cair em vestibular. Por quê, gente? Como é que cai F igual a M vezes A para vocês, tá? Vocês vão ter forças de contato, tá? Então, quando um corpo encosta no outro, vão ter aqueles exercícios com bloquinhos, né? E aí, dependendo da situação, vocês vão ter que ver se a aceleração é só de um corpo ou se a aceleração é dos dois corpos. E aí você vai ter que fazer F igual a M vezes A, levando em conta a massa de um ou a massa dos dois. Tá bom? Lembrando, essa F a gente coloca assim, mas na verdade ela é R. Tá? É a força resultante. Então, às vezes, eu gosto de pôr R. R de resultante. Por quê? Porque, às vezes, nesse bloco, tá agindo a força peso, tá agindo a força normal, tá? Tá bom? Tá agindo aqui uma força de atrito e tá agindo a força do bloco anterior nele, tá? A força resultante, vamos supor que tá para cá, essa sim, que eu vou usar com M vezes A. Não vai ser essa força, porque essa força está sendo cancelada em partes por essa força. Então, a força que sobra no final é essa força aqui, ó. É a resultante. Eu tenho que somar todas as forças vetorialmente. A força que sobrar, eu vou por aqui, no M vezes A. Isso é muito importante para os exercícios. Mas muito importante. Todo mundo sacou? Todo mundo sacou? Que eu tenho que usar isso aqui, ó. Resultante. Ele fala F, mas no fim é resultante. É F só se tiver uma, tá bom? E aí, Heitor, como que isso te apresenta? Ah, vamos lá, galera. Eu posso começar a listar aqui para vocês. Vai ser a força normal, tá? Que é a força N. Vai ser a força peso, que é M vezes G, tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção que M vezes G é exatamente essa equação. Só que eu troco a aceleração A pela aceleração gravitacional. Tá bom? Eu tenho a força de atrito, μn, tá? Essa força nunca vai ser a resultante, porque ela sempre depende de outra força agindo para se manifestar, tá? Então, essa força aqui, ó, eu vou pôr um asterisco, porque ela nunca vai causar uma aceleração no corpo, ela nunca vai fazer um corpo se mover, tá? Pode ser a força elástica, que é K vezes X, tá? Pode ser a força de tensão, que eu chamo de T, que muitas vezes a gente chama de força de tesão, que é um T maiúsculo. Que eu sei que nessa pandemia vocês aí estão com ela muito elevada. Tá bom? Pode ser. Agora, eu vou dificultar um pouco mais. Eu vou trazer para vocês algumas forças que vocês talvez já ouviram falar, mas ainda a gente não discutiu elas, tá? Essas forças aqui, ó, tirando essa de peso, são forças de contato. Agora eu vou falar para vocês forças de campo, tá? De campo, eu vou ter a força gravitacional, que vai ser F igual massa de um vezes a massa do outro, vezes a constante gravitacional, dividido pela distância ao quadrado. Então, percebam que ela é bem mais difícil, tá?
Eu vou ter a força elétrica, que essa provavelmente vocês já ouviram falar, tá? Melhor, força eletrostática, tá? E agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. A força eletrostática, ela é F igual a carga de um corpo vezes a carga de outro corpo vezes uma constante K dividido pela distância ao quadrado. Eu quero que vocês parem e prestem atenção na enorme semelhança que tem entre a força gravitacional e a força eletrostática. É bizarro, porque uma coisa tem a ver com massa, uma coisa é o planeta puxando você para baixo, outra coisa são cargas, outra coisa é um elétron puxando um próton. É extremamente arrepiante que duas forças tão fundamentais da natureza tenham a mesma cara. E aí eu vou trazer uma coisa filosófica para vocês. E se essas forças, na verdade, forem, talvez, uma representação da mesma coisa no fundo? Isso pode parecer uma brisa muito louca, mas é uma das maiores coisas na física hoje, que é tentar juntar todas as coisas e transformar na teoria de tudo, que não sei se vocês já assistiram um filme do Stephen Hawking, tá? Uma das grandes coisas é tentar unir as forças da natureza. E é bizarro que essas coisas apareçam, tá? E por último, tá? Aparece menos no vestibular a força magnética. Tá? A força magnética vai ser QVB. B é o campo magnético, tá bom? Então, são essas forças que vocês podem ter que enfrentar no vestibular, tá? Todas elas são vetores, e sempre você vai somar todas elas vetorialmente, e aí você vai fazer a resultante é a massa vezes a aceleração. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Eu expliquei muito rápido? Eu falei rápido demais? Podem falar aí. É normal achar cinemática chato, dinâmica legal? Sim, cinemática é muito abstrato. Eu acho errado começar física por cinemática, tá bom? Eu acho sempre que a física, isso é uma coisa legal. Eu acho sempre que a física tem que começar das coisas cotidianas. Então, por que quando você solta o seu caderno ele cai no chão? Para as coisas mais abstratas, tipo campo elétrico. Mas, infelizmente, as coisas do dia a dia acabam sendo muito mais complicadas de se explicar do que essas coisas muito abstratas, porque a equação que descreve um corpo caindo é muito mais difícil do que uma equação do corpo só andando. Tá bom? Bom, print, por favor. Agora vamos para a última, para acabar a aula. A última é rapidinha, tá? Galera, terceira lei, terceira lei. Segura aí, galera. Terceira lei. Em uma palavra, ou em duas, eu não vou deixar vocês responderem porque está acabando, tá? Ação e reação. Então, Newton fala na primeira, ó, se não tem nenhuma força agindo, acontece isso. Na segunda, ele fala, força, quando eu digo força, eu digo tal, F igual a M vezes A. Na terceira lei, ele fala, e tem mais, se eu faço força em alguma coisa, aquela coisa faz sempre uma força em mim, tá? E ele fala mais, a força é de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, se eu empurro você para cá, você vai me empurrar com a mesma força, só que no sentido oposto. Fechou? Fechou? Então, o que essa força quer dizer? Se esse bloco está empurrando esse está empurrando aquele com a mesma intensidade e sentido oposto. Tá bom? Como isso cai no vestibular, gente? Desse jeito aqui, vocês têm exercícios nos blocos em que isso acontece, tá? E é sempre muito importante perceber esse tipo de força, tá? Porque vocês vão usar ela para resolver vários exercícios. Vocês têm que lembrar sempre também da força gravitacional que tem ação e reação, da força elétrica que tem ação e reação, da força normal que tem ação e reação, que é muito menos importante, tá bom?
e da força de tensão que tem ação e reação. Tá bom? Essa parte aqui também não tem equação. Fechou? Fechou? Todo mundo sacou? Sim? Fechou? Alguém tem alguma dúvida de ação e reação? Bom, então é isso, galera. Acabou a aula. Quem tiver dúvida, eu tô aqui até as 8h35, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa noite. Vai todo mundo descansar, tá bom? E é isso. Imagina, gente. Espero que tenha sido boa essa revisão para vocês. E uma dúvida rápida. Vitor Hugo, tá? Você fez uma pergunta bem complicada. Mas aí eu vou te falar. Vamos lá. Ó, Vitor, primeira coisa. Pessoal, pode sair, tá? Quem quiser acompanhar a resposta para o Igor, pode falar.